Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora doutora Cláudia. Eu confesso que me sinto mais à vontade falando do plenário, mas aproveitar esse momento da liderança para 5 minutos. Iniciando, quero deixar aqui o meu fraterno abraço pelo aniversário do Dr. Maurício Mendes, que completa hoje 41 anos e teve, na verdade, não ganhou presente, ele deu um presente para a sociedade teresopolitana, atuando no processo na ação popular que condenou os 2 ex-prefeitos a devolverem mais de R$700 mil aos cofres públicos, que com certeza poderão ser usados na reconstrução aí dos bairros atingidos, também na saúde. Nós esperamos que a notificação chegue rápido, para que, se não pagarem os ex-prefeitos rapidamente, que seja penhorado online em suas contas bancárias ou no seu patrimônio. Então fica o meu abraço ao Dr. Maurício Mendes pela passagem do seu aniversário. Segundo ponto que eu gostaria de abordar de forma muito clara é registrar publicamente a minha discordância com os partidos que ingressaram no TSE querendo a revogação da resolução que impede o registro das candidaturas daquelas pessoas que tiveram as contas eleitorais rejeitadas. É bom que se separem que essa resolução não tem a ver com a questão da lei complementar 135, que é a lei da ficha limpa. Essa lei da ficha limpa irá vetar todos aqueles que cometeram crimes eleitorais e todos aqueles crimes elencados lá na lei complementar, como também as contas públicas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Eu gostaria de deixar publicamente hoje o juiz de direito, Dr. Marlon Reis, um fraterno amigo, que foi fundador do movimento de combate à corrupção eleitoral. Ele deu uma entrevista no Globo, se posicionando em apoio ao Tribunal Superior Eleitoral. E eu acho que a sociedade brasileira precisa demonstrar o seu apoio a essa decisão, porque se são 21 mil ou 28 mil que ficarão impedidos de concorrer no próximo pleito, isso com certeza é salutar, porque se não houver sanção na prestação de contas, se não houver uma regulamentação, e uma firmeza do Tribunal Superior Eleitoral, vai continuar acontecendo o que nós vimos aí historicamente, que as pessoas não estão nem aí na hora de prestar conta, só protocola lá no TRE que entregou e não tem a menor responsabilidade. Então eu quero deixar muito clara a nossa posição, embora o meu partido, junto com mais 18 partidos, assinaram essa ação e ingressaram, fizeram reunião das lideranças, eu quero democraticamente repudiar essa iniciativa. Meu total apoio ao Tribunal Superior Eleitoral, e eu espero que não volte atrás, porque a cidadania brasileira vive um momento de esperança com a conquista da Lei Ficha Limpa e vive também um novo momento para que possamos expurgar da vida pública as pessoas com a ficha suja e também esses candidatos que acham que a prestação de conta é uma coisa secundária. Então eu espero que o Tribunal Superior Eleitoral seja firme, mesmo sabendo que a votação foi por 4-3, mas que a cidadania brasileira apoia essa decisão. E eu quero aproveitar esse momento e pedir a todos os cidadãos que usam as redes sociais, que usam os meios de comunicação, para que se manifestem, enviem e-mails para os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, demonstrando total apoio a essa resolução que impedirá aqueles candidatos que não prestaram conta ou tiveram as contas desaprovadas na eleição de 2008 e 2010, de concorrerem ao pleito agora de 2012. Então, meus parabéns ao Dr. Marlon Reis, a todos, Carlos Moura, ao Chico Ita, que todos esses que me
militam lá em Brasília, né, por essa depuração na vida pública. Então, senhor presidente, eu faço esse registro pontualmente aqui em nome do Partido dos Trabalhadores de nossa cidade. Muito obrigado. Moção número 152/2012, de autoria do vereador Landim. Solicita a incorporação do abono salarial dos servidores municipais aos salários efetivamente pagos. Em discussão, em votação. Para discutir, vereadora doutora Cláudia. Presidente, senhores vereadores, essa prática de abono, ela é muito boa para quem recebe, mas é completamente desigual para os funcionários públicos. Eu concordo em ter abono para professor, abono para saúde, abono para educação, abono para os guardas municipais, abono para quem quer que seja. Só que eu acho que a gente perde o foco daquilo que realmente é importante. O que é realmente importante? Essa casa nomear uma comissão, ou os 12 vereadores irmos conversar com o prefeito e instituir o plano de cargos e salários. Para quê? Para que você possa ter uma igualdade entre os funcionários públicos e realmente todos os funcionários serem valorizados. Lógico, se puder incorporar o abono ao salário, é ótimo, vereador Mandinho. Só que essa prática, ela beneficia uma pessoa, mas não beneficia o peão, não beneficia o guarda, não beneficia o enfermeiro, não beneficia o médico, não beneficia o professor, não beneficia o agente de creche, acaba beneficiando algumas pessoas. Por exemplo, desde agosto, quando eu assumi aqui minha cadeira, eu solicitei ao prefeito, vereador Cláudio Melo, desde agosto, uma reunião com os procuradores da casa do nosso município. São 8 procuradores, 8 advogados do município. O que eles querem? Como eles são impedidos pelo regime de estar e ser advogado do município de advogar, eles queriam uma gratificação, porque eles estão ganhando R$ 1.500 ali. E só podem ficar ali, não podem ter causas. Então, e eles queriam ser chamados de procurador, ao invés de ser chamado de advogado. Eu fiz, inclusive, vereador Cleito Valentim, uma emenda ao orçamento sobre isso, que o prefeito pediu, na época, não entra com emenda não, entra com projeto de lei. E até hoje eu não consegui a reunião, pedi a ajuda de Vossa Excelência, pedi a ajuda do vereador Dr. Carlão, líder do governo, mas é uma prática, vereador Cláudio, que a gente não pode ficar. Lógico, pela saúde, a saúde tem o direito a uma gratificação em projeto de lei dessa casa. E nenhum funcionário da saúde recebe. Existe um projeto de lei pedindo a gratificação da saúde e nenhum profissional da saúde está recebendo essa gratificação. Então, o que eu queria realmente é deixar explícito que o mandato da doutora Cláudia, que eu acho que é a maioria, que é a unanimidade essa questão, vai lutar pelo plano de cargos e salários. Eu acho que nós não podemos perder o foco de valorizar o funcionário como um todo. Não apenas alguns sindicatos, algumas classes, algumas categorias, mas valorizar o funcionalismo público como um todo. Obrigado, senhor presidente. Vou votar a favor da moção, óbvio que vou. Se puder incorporar o cargo de abono, melhor ainda, porque pelo menos o salário é melhor, mas isso tem que haver uma reforma, porque não adianta ter um DAS que vale R$300 e você tem que ser obrigado a dar um GTI para o cara, para a pessoa, para poder ficar no salário mínimo. O que tem que haver, vereador Vaguinho, é uma reforma administrativa em que seja valorizados os cargos, tanto aqui do nosso legislativo quanto do executivo, e nenhum funcionário ganhar menos que o salário mínimo. Aí sim você está fazendo a coisa certa. Agora, não ter um cargo de R$300 e que dá um GTI para a pessoa não ganhar menos que um salário, fica uma coisa desigual. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Discutir, vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, a doutora Cláudia abordou exatamente o que eu estava pensando. A política de abono, para quem conhece um pouquinho de legislação trabalhista, sabe que é uma política equivocada, que em alguns momentos pode até socorrer em determinado momento, mas por que eu digo que é equivocada a questão do abono e o correto é plano de cargos e salários? É porque não tem reflexo na aposentadoria, não tem reflexo no fundo de garantia, você recebe apenas uma vez e acabou. Então, se você ganha 1% de reajuste salarial, aquele reajuste reflete sobre ter mais verbas. Então, nós defendemos que se faça o reajuste salarial. A política de abono, ela é
para momentaneamente a pessoa até, pô, vou receber um abono. Mas lá na frente, aquele abono não reflete na sua aposentadoria. Então é melhor às vezes você ter um reajuste, né? Às vezes não, é melhor você ter um reajuste do que você receber um abono, mesmo que seja um abono um pouco maior, mas que não irá refletir na sua carreira, na sua aposentadoria e principalmente no fundo de garantia dos trabalhadores. Então, eu entendo que a moção do vereador Mandinho é para atender esses trabalhadores que ganham muito pouco. A gente sabe que os salários praticados na prefeitura são muito ruins, né? E já passou da hora que tenhamos aí o plano de cargo de salário. Agora, o que nós votamos na sessão passada, que é o Bolsa Formação, não é a título de... embora algumas pessoas chamem de abono, a gente está investindo na formação, na qualificação profissional, e isso é extremamente positivo, né? Embora não se... mas aquilo é um atrativo para que o servidor se inscreva nos cursos, né? Para que a gente possa ter esse servidor qualificado, né? E acompanhando as modificações que nós temos no mundo do trabalho hoje. Então, eu também irei votar favorável, mas faço também esse registro defendendo o plano de cargo de salário, que eu acho que é o melhor caminho. Muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador Cláudio Melo. Quero parabenizar o vereador Mandinho e fazer um apelo para o Executivo, porque aquela comunidade realmente tem sofrido muito, né? A Estrada da Posse, né? Que é popularmente conhecida, necessita de atenção. Nós sabemos que aquela região foi extremamente atingida na tragédia de janeiro de 2011 e a gente precisa ter prioridade com esses bairros. Então eu acho que já passou da hora. Eu acho que precisa que o governo do estado, se for o caso, faça até o asfaltamento que fez até na Manuel Leblon, que também era necessário, mas lá, mais do que nunca, a gente sabe que são ruas apertadas, jacareia apertada, que precisa ter um cuidado e ter uma prioridade. Então eu quero fazer esse apelo e somar com o pedido do vereador Mandinho para que se asfalte a Estrada da Posse o mais rápido possível. Muito obrigado. Moção número 170/2012, de autoria do vereador Cláudio Melo. Solicita mais horários e linhas de ônibus no bairro do Jardim Meudon, fazendo conexão com o Vale da Revolta e Coreia. Senhor presidente, nos finais de tarde e início de noite, horários que estão no intervalo de 18 às 20 horas, um incontável contingente de pessoas que necessitam voltar para suas residências nos bairros do Bom Retiro, Jardim Meudon, Vale da Revolta e particularmente da Coreia, precisam ter uma paciência infinita, pois neste interregno de tempo os ônibus são escassos e passam a intervalos enormes, obrigando os passageiros a ficarem plantados nos pontos de ônibus, com frequência até de 1 hora de espera. E quando o transporte coletivo aparece, naturalmente vem lotado. Diante do exposto, urge que mais ônibus sejam colocados à disposição dessas localidades no mencionado intervalo de tempo. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto, vereador Cláudio Melo. Aproveitar, já que estamos falando do transporte, reiterar, só estou aguardando que o Ministério Público uma agenda para que possamos marcar nessa casa uma audiência pública, para que possamos discutir e abrir essa caixa preta que é a questão do transporte público na cidade. Então nós precisamos saber por que a empresa só paga 2% de ISS estimado, quando falta recurso lá no ônibus o trabalhador paga,
Então isso é prova que pode-se recolher o ISS precisamente sobre o valor que é apurado nas passagens. E mais uma vez aproveito o tema para reiterar a questão da necessidade da Casa, da Procuradoria da Casa, entrar com toda a força defendendo a conquista das passagens gratuitas para os portadores de necessidades especiais e os idosos de 60 a 65 anos. Então, só para registrar, e essa moção, com certeza, ela ainda está acontecendo, essa demora no ônibus. Os moradores lá da Coreia, do Jardim Meudon, têm nos comunicado que, infelizmente, estão passando por essa falta de respeito que, lamentavelmente, a empresa está tendo com os trabalhadores e trabalhadoras do Jardim Meudon em Coreia. Muito obrigado. Moção número 171/2012, de autoria do vereador Cláudio Melo. Solicita quadro de esporte na rua Tamoio, no bairro da Coreia. Em discussão. Moção apresentada pela primeira vez em 18 de maio de 2010. Senhor presidente, na rua Tamoio, esquina com rua Silvio Gonçalves Lima, existe um terreno de aproximadamente 300 metros quadrados, vizinho à Escola Municipal do Avalino de Oliveira, no bairro da Coreia, que está totalmente abandonado, sendo vazador de todo tipo de lixo. Enquanto isso, dezenas de crianças, adolescentes e jovens não possuem uma área para a prática de esportes. Urge o poder público garantir à numerosa população que reside naquela localidade e no entorno o direito ao lazer com qualidade. Para tanto, faz-se necessária a transformação daquele preciso espaço em uma verdadeira quadra de esportes multidisciplinares e de lazer, onde a população poderá acorrer para não só praticar esportes, como outras atividades saudáveis de lazer, haja vista ser aquele ponto o único na circunvizinhança que pode ser utilizado para esta finalidade. O atendimento a essa solicitação irá proporcionar, de modo especial à juventude, um espaço onde possa exercer atividades que visem o bem comum. Aí em discussão, não havendo em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção número 172/2012, de autoria do vereador Cláudio Melo. Moção apresentada pela primeira vez em 4 de junho de 2009. Assunto: criar quadra pró-esportiva e parque infantil no bairro do Corta-Vento. Senhor presidente, o bairro do Corta-Vento necessita, em caráter urgentíssimo, da criação de uma quadra poliesportiva com iluminação e um pequeno parque de diversão infantil na Praça do Esporte Clube Village, localizada em área onde residem centenas de crianças, adolescentes e jovens, que clamam por um espaço de lazer e esporte, o que atenderá também às comunidades periféricas. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção número 173/2012, de autoria do vereador Cláudio Melo. Moção apresentada pela primeira vez em 2 de junho de 2009. Senhor presidente, a Praça do Esporte Clube Village Corta-Vento necessita, em caráter urgentíssimo, de recuperação completa do campo de futebol, balizas, alambrados e vestiários, localizada em área onde residem centenas de crianças, adolescentes e jovens que clamam por um espaço de lazer e esporte, o que atenderá também às comunidades periféricas. Por isso, urge a recuperação da Praça de Esporte do Clube Village do Corta-Vento. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção número 174/2012, de autoria do vereador Cláudio Melo, apresentada pela primeira vez em 5 de março de 2009. Solicita linha de ônibus para o bairro Corta-Vento Alto. Senhor presidente, devido à extrema necessidade de uma linha de ônibus que faça o percurso Corta-Vento Alto e vice-versa, para atender aos anseios daquela numerosa população de pessoas que visitam seus entes queridos e, de modo especial, os alunos que estudam no bairro do Alto, pois quando precisam deslocar-se do Corta-Vento até aquela localidade e retornar, são obrigados a fazerem caminhadas de até 8 quilômetros ou gastarem seus próprios recursos pagando mais 2 passagens.
Ressaltamos que a linha reivindicada pode ter um trajeto ampliado para, por exemplo, Várzea Alto, Corta-Vento Alto ou Vale Paraíso, Corta-Vento Alto, ou outra combinação de trajeto que ligue o Corta-Vento ao bairro do Alto. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Justificativo de voto, vereador Cláudio Mello. Senhor presidente, é para atender aos jovens que estão estudando à noite no bairro do Alto, também na FESO, que estão fazendo faculdade, que têm dificuldade de transporte, principalmente nesse horário da noite. Então, representação, até agora a minha, como disse, lamentavelmente a empresa deixa a desejar no atendimento à população. Eu acho que já passou da hora dessa casa realmente enfrentar essa questão do transporte público. E dizer que eu gostaria de me inscrever para explicações pessoais também. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, contribuintes, eu gostaria de registrar, já que no início da sessão eu não tive oportunidade, em virtude do tempo regimental, mas deixar aqui também os meus parabéns à juíza federal, a doutora Ana Paula, que condenou a mais de 48 anos de prisão a cúpula da contravenção da máfia do jogo do bicho, e nós sabemos que, lamentavelmente, alguns servidores públicos corruptos que se envolvem com essa máfia para obter vantagens. Então, eu queria registrar isso. Eu espero que os tribunais superiores mantenham essa decisão, essa sentença corajosa da doutora Ana Paula, juíza federal. Quero parabenizar a Polícia Federal, o setor de inteligência da Polícia Federal, que de forma republicana, nos últimos 9 anos, desde a gestão do ministro Márcio Tomás Bastos, do ministro Tasso Genro, vem atuando, como disse, de forma republicana, não perseguindo ninguém, mas não preservando também ninguém que esteja envolvido com a corrupção, com a contravenção, com qualquer tipo de ilícito penal, principalmente o ilícito penal que envolve o dinheiro público. Então, nós temos que parabenizar a sociedade brasileira, requer um judiciário federal atuante, uma Polícia Federal republicana, um Ministério Público Estadual e Federal cada vez mais com estrutura para investigar, e nós temos que louvar essa ação republicana desses órgãos de segurança e de investigação do Brasil. Então, é apenas para registrar isso, e mais uma vez, já que no início da sessão eu deixei muito clara a nossa posição, e aproveito esse momento para apelar não só a essa casa, aos vereadores, para que possamos notificar e enviar correspondências aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, para que se não nos deixe pressionar e voltar atrás na resolução que exige que para as futuras candidaturas as contas eleitorais sejam aprovadas. Se fala em 21 mil a 28 mil candidatos que ficariam impedidos, mas nós esperamos que o Tribunal Superior Eleitoral seja firme. Eu acho legítimo que as pessoas recorram, mas nesse período que saiu a decisão, eu tenho visto na sociedade brasileira muito apoio, não só à Lei Ficha Limpa, a Lei Complementar 135, mas também a essa resolução que impedirá aqueles que não prestaram conta ou que tiveram contas rejeitadas nos últimos pleitos eleitorais. Apenas isso, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência a oportunidade. Muito obrigado.